Bem, amigos do Direito Previdenciário, estamos de volta e agora em definitivo para mais uma aula do nosso projeto INSS. Eu sou o professor Fernando Maciel e estou junto com vocês aí até a aprovação. O nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês todas as informações necessárias e úteis para garantir a aprovação de vocês no concurso INSS. Então não se preocupem que vamos aqui compartilhar tudo aquilo que é de mais relevante para que vocês possam, o quanto antes, alcançar essa meta, concretizar este grande objetivo. Na aula de hoje nós vamos estudar a origem da Seguridade Social e também a evolução legislativa no Brasil. Chamo a atenção de vocês que este é um tópico de característica mais doutrinária. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria, se não todas as questões versando sobre essa temática, vocês não vão encontrar resposta no texto de lei vigente, na Constituição, na Lei 8.212, 8.213. Então, isso vai nos demandar um certo conhecimento doutrinário e eu sempre chamo a atenção de vocês que nós temos que limitar o nosso estudo em aspectos doutrinários e jurisprudenciais, envolvendo a preparação do concurso para o INSS. Por quê? A regra sempre tem sido uma cobrança mais excessiva de questões normativas. No popular, a letra fria da lei, com alterações, com substituições, muitas vezes de alguma expressão que vai mudar completamente o sentido, aquele sempre pelo núcleo, inclusive, e vai ter a situação que vai excluir. Então, aquilo que eu chamo de palavras mágicas que muitas vezes mudam completamente o sentido da questão. Então, temos que ficar atentos, porque o examinador vai querer induzir vocês em erro, mas nós aqui não vamos deixar que isso aconteça. Por isso, vamos prestar bastante atenção nessa aula que vai ter como objetivo fazer aí um grande resumo dos aspectos doutrinários mais relevantes para que vocês tenham aí a preparação suficiente para atender aquele tópico do conteúdo programático que aborda aí a origem da Seguridade Social e também a evolução legislativa no nosso país. Ok? Todo mundo pronto? Podemos dar início à nossa aula? Então, vamos para a tela e vamos estudar aí o nosso direito previdenciário, ok? Analisando aí a origem da Seguridade Social e também a evolução legislativa no Brasil. Ok? Então, vamos começar aqui analisando a evolução histórica dos sistemas de proteção social. Então, o que nós temos que levar em consideração? Hoje nós sabemos o que é a Seguridade Social. Já vamos partir aí da fase mais avançada. Está lá previsto na Constituição, no artigo 194, falando que vai abranger direitos relativos à saúde, assistência, também à previdência, ou seja, uma ampla proteção. Mas isso nem sempre foi assim, porque nós sabemos que a origem da proteção social ela começou de uma forma muito mais limitada e com o passar do tempo ela foi recebendo amplitude até chegar no que hoje conhecemos como sendo a Seguridade Social. Então, posso adiantar para vocês que nós temos aí 3 fases históricas que são bem conhecidas e demarcadas pela nossa doutrina, identificando o estágio evolutivo da Seguridade Social. Vamos analisar então cada uma dessas fases, ok? Vamos para a tela. Então, vamos começar aqui analisando a primeira fase, que é a fase da assistência social. Chama a atenção de vocês aqui porque alguns autores costumam subdividir esta primeira fase em 2. Já adianto porque alguns dizem que nós começamos com uma fase de assistência privada, depois passando para uma fase de assistência pública. Mas, para facilitar aqui em termos didáticos, nós vamos compreender ambas essas fases, tanto a assistência privada quanto pública, dentro deste conceito de primeira fase evolutiva do sistema de proteção social, que chamamos de assistência social. Querem ver? Vamos para a tela. Então, nós temos aqui que até 1601, ou seja, até o advento da conhecida Lei dos Pobres, isso foi editado na Inglaterra. Como é que se dava a proteção daquelas pessoas necessitadas? Era no âmbito familiar, era no âmbito comunitário, ou seja, uma assistência privada. Vou colocar aqui em cor diferenciada para facilitar a identificação de vocês. Então, até o advento da Lei dos Pobres, nós tínhamos efetivamente essa assistência privada.
Então, aqueles que tiveram curiosidade de estudar o direito romano, nós tínhamos lá a figura do pater familia, aquela pessoa que era responsável por prover as necessidades dos membros da sua família e muitas vezes dos membros da sua comunidade. Então, por isso, nós tínhamos aí que a assistência aos necessitados, uma pessoa que estava inválida, que estava desamparado, quem é que fazia esse socorro? A própria família, a própria comunidade. Então, por isso, uma primeira vertente da fase da assistência social que se deu até 1601, ok? Voltando para a tela, após a Lei dos Pobres, nós temos aí o surgimento da segunda, vamos dizer aqui, subfase dessa assistência social, que é representada por uma assistência pública. Então aqui nós vamos ter principalmente uma intervenção muito forte da igreja, inclusive para materializar essa proteção. Então aqui os programas de assistência social, tínhamos aí uma forte atuação da igreja, nesse momento de assistência social de caráter público, que tinha como objetivo tutelar aqui os interesses daquelas pessoas que não tinham condições de se manter, as crianças, os velhos, os inválidos e também os desempregados. Então, notem aqui uma proteção mais restrita apenas àqueles que demonstravam uma situação de necessidade. Lembrando que isso iniciou de forma privada, caráter familiar e comunitário, e depois tivemos essa ampliação aí para uma intervenção da igreja, principalmente, fazendo essa tutela dos desamparados. Então, essa é a primeira fase evolutiva do sistema de proteção social, ok? Vamos passar no tempo aqui e vamos chegar na segunda fase, conhecida como fase do seguro social. Quando é que nós tivemos aqui o surgimento dessa fase? Foi marcado aqui em 1883, quando Bismarck ele instituiu o primeiro seguro social. E aqui o que pode ser perguntado para vocês é que se isso foi ou não a origem da Previdência Social. E vocês vão responder afirmativamente que na origem e evolução histórica da proteção social, nós tivemos aí o surgimento da Previdência na segunda fase evolutiva, na fase do seguro social. Não notem que não é qualquer coincidência que nós temos no Brasil o INSS. E o que isso significa? Instituto Nacional do Seguro Social. Então, a origem dessa proteção que hoje nós temos materializada aqui no INSS se deu lá em 1883 com Bismarck, que instituiu este seguro social voltado aos trabalhadores. E por que foi instituído esse seguro social? Será que foi por um gesto de benevolência dos governantes da época? Não, porque fruto de um capitalismo mais exacerbado, principalmente reflexos da Revolução Industrial, nós tivemos inúmeros trabalhadores aí, vítimas de acidentes, do trabalho, de doenças ocupacionais, pessoas desprotegidas. Então, para evitar um clamor popular que pudesse ensejar uma revolução, o que os governantes da época fizeram? Vamos instituir um seguro social, porém, um seguro de caráter bem restrito. Por quê? Ele não vai atingir toda a sociedade, ele vai atingir apenas aqueles grupos de trabalhadores. Então foi uma resposta bem pontual, que é conhecida como a segunda fase evolutiva do sistema de proteção. Lembrando, primeira fase assistência, segunda fase do seguro social. Porém, como vimos, uma proteção mais limitada, voltada aos trabalhadores, que de certa forma é o que acontece hoje no Brasil, envolvendo a Previdência. A Previdência é para quem? Para quem contribui. Então, aquele trabalhador que desenvolve uma atividade remunerada, que está afiliado, ele que é o protegido pela Previdência Social. Se tivermos uma pessoa com idade avançada que nunca contribuiu, ela pode receber um benefício assistencial, um BPC-Loas, mas ela não vai receber um benefício previdenciário porque ela não está protegida por este subsistema. Ok? Voltando para a tela, então, para fixar bem, então nós tivemos aí um momento de muita pressão popular, por quê? Em face das precárias condições de trabalho, fruto da Revolução Industrial. Por consequência, foi instituído aí uma proteção que abrangia o seguro-doença, seguro-acidente do trabalho, seguro-invalidez e também proteção à velhice. Lembrando que aqui nós tínhamos a instituição de contribuições, ou seja, era financiado por quem? Pelos interessados, pelos empregados e também pelos empregadores. Lembrando que neste momento de criação do seguro social nós não tínhamos uma
contribuição por parte do Estado. Não era uma tríplice fonte de custeio, mas sim ela se dava através de contribuições dos diretamente interessados, os trabalhadores e os empregadores. Ok? Voltando para a tela, e aí chegamos na terceira fase evolutiva aqui do sistema de proteção social, que é o que nós conhecemos como Seguridade Social. Pois bem, aqui o marco temporal relevante que pode ser cobrado de vocês foi aí a instituição do Plano Beveridge. Isso ocorreu na Inglaterra no ano de 1941. Qual foi a diferença desse Plano Beveridge em relação ao seguro social instituído por Bismarck? Bismarck era uma proteção restrita, voltada aos trabalhadores. Então, vem Beveridge e cria um plano que ele chama proteção do berço ao túmulo. Vamos aqui garantir uma universalidade de proteção social, não apenas aquele que trabalha, mas também aquele que está necessitado e também em todas as fases da sua vida, ou seja, do berço ao túmulo. Então aqui é que nós temos uma proteção social mais ampla, conforme hoje conhecemos no Brasil, através da Constituição Federal de 1988. Ok? Vamos para a tela para verificar o que pode ser cobrado de vocês. Como nós vimos, a amplitude aí do Plano Beveridge não era apenas restrita aos trabalhadores, mas sim a toda a sociedade. Ok? Aqui nós já passamos a ter uma tríplice fonte de custeio, ou seja, Estado, trabalhador e empregador. Então notem que essas três fases vão demonstrando aí uma amplitude de proteção social. Começando num primeiro momento fase assistencial privada, evoluindo para a fase assistencial pública, tudo dentro da primeira fase, chegando no seguro social, porém de proteção mais restrita aos trabalhadores, até evoluirmos para a Seguridade Social. Então, são essas três fases que podem vir a ser cobradas de vocês no concurso do INSS. O que importa é saber essas características principais relativas a cada uma. Ok? Voltando para a tela. Vamos agora analisar como se deu essa evolução do sistema de proteção social, até chegarmos à Seguridade Social, por intermédio das normas brasileiras, ou seja, a evolução legislativa em nosso país. Pois bem, será que o Brasil ele tem atos normativos que evidenciem a superação dessas três fases? Será que o Brasil teve a observância da regra da assistência, passou pelo seguro social até chegarmos na Seguridade? Qual é a opinião de vocês? Enquanto vocês pensam, eu vou tomar uma água aqui, vamos ver se a opinião de vocês vai conciliar com a minha. Exatamente, se você está aí balançando a cabeça afirmativamente, dizendo que sim, que o Brasil apresentou uma evolução legislativa compatível aí com essa origem e evolução histórica da Seguridade Social e dos sistemas de proteção, você acertou. Ou seja, nós vamos ver aqui fatos, institutos, normas que repercutem e que marcam especificamente cada uma dessas fases. Querem ver? Vamos começar com a assistência social. O que nós tivemos no Brasil de relevante aí para identificar que nós passamos por esta fase? Vamos para a tela. Então nós tivemos lá em 1543 a criação da primeira Santa Casa. Ok? Então logo no início da nossa colonização lá, início dos anos 1500, já tivemos aí os portugueses implementaram aqui a primeira Santa Casa para promover justamente essa assistência social. Ok? Voltando para a tela, o que mais? Nós tivemos na primeira Constituição, a Constituição Imperial, a previsão de socorros públicos, enquanto uma ação de natureza assistencial. Está lá no artigo 179, inciso 31 da nossa Constituição Imperial de 1824, a expressa previsão aí de socorros públicos, ou seja, um ato eminentemente de caráter assistencial. Ok? Vamos voltar para a tela. O que mais? Em 1835 nós tivemos a criação aí do Mongeral, Montepio Geral, que é uma modalidade de uma previdência privada. O que aconteceu? Ali, os servidores da época resolveram se unir e aí sim instituir essa previdência privada em favor da sua respectiva classe. Ok? Então notem que aqui não era
uma estrutura de proteção previdenciária com iniciativa do Estado, mas uma classe específica que resolveu fazer aí esse Montepio Geral, por isso chamado de Mon Geral, datado aí de 1835. Então notem também que nós não tivemos uma evolução aqui da Previdência Social, primeiro no regime geral voltado ao trabalhador, depois evoluindo para o servidor, até chegarmos numa Previdência Complementar. Já temos elementos normativos aqui que evidenciam, por exemplo, uma Previdência de caráter privado, que hoje conhecemos como Previdência Complementar. Ok? Vamos voltar para a tela. Em 1891 nós tivemos aí na Constituição da República, a previsão de uma aposentadoria por invalidez daquele servidor que sofresse um acidente em serviço. Então, ela é também conhecida como uma aposentadoria graciosa, porque nessa época nós não tínhamos contribuição do servidor para receber determinados benefícios. Então isso foge à regra que hoje conhecemos de que o sistema previdenciário ele é contributivo. Então na época que nós tínhamos ali um benefício instituído em favor daquele que é um servidor e que venha a sofrer um acidente em serviço, por consequência fazendo jus a este benefício, mas tecnicamente não podemos identificar uma natureza previdenciária porque não existia contrapartida, não existia a contribuição. Mas é um marco relevante mostrando aqui, por exemplo, um incipiente, uma origem de um regime próprio de previdência social. Ok? Voltando para a tela. Depois disso, em 1919, nós tivemos a primeira lei acidentária, que passou a instituir aí seguros privados. Ou seja, o empregador da época, lá em 1919, o que ele precisava fazer? Recolher a alíquota SAT? Não, porque a lei de 1919 dizia o quê? Você que é empregador, você que contrata trabalhadores, você está obrigado a contratar um seguro para proteger os seus trabalhadores na hipótese de vir aí a ser vítima de um acidente. Então, nós não tínhamos uma proteção pública, uma proteção do Estado em face dessas pessoas vítimas de acidente, porque essa proteção se dava na modalidade privada. Então a responsabilidade da empresa era contratar uma seguradora que deveria garantir aí o sustento daquele trabalhador na hipótese de ser vítima de um acidente. Isso, como vamos ver aqui, perdurou até 67, quando aí sim a proteção infortunística em face de acidente de trabalho passou a ser materializada no âmbito da Previdência Social. Mas, num primeiro momento, se dava de caráter individual, no caráter privado, porque a empresa contratava uma seguradora privada para garantir aí os benefícios em relação aos seus empregados que viessem a ser vítima de um acidente. Ok? Vamos voltar para a tela. Depois, tivemos aí um marco extremamente relevante e que certamente vai ser cobrado de vocês na próxima prova, que é a Lei Eloy Chaves, que foi o Decreto Legislativo aí 4682 de 1923, que é conhecido aí como a origem, ou seja, o surgimento da Previdência Social no Brasil, ou seja, numa modalidade de seguro social, ou seja, proteção restrita a um grupo determinado de pessoas, ou seja, coincidente com aquela segunda fase evolutiva que vimos de seguro social instituída por Bismarck. E não sendo tão abrangente como vimos em relação à terceira fase da Seguridade Social, que seria o Plano Beveridge. Então aqui a Lei Eloy Chaves ela está compatível com a segunda fase evolutiva da proteção social, que é o seguro social. E como já disse para vocês anteriormente, por isso que o nosso INSS é chamado Instituto Nacional do Seguro Social. Ou seja, tendo aqui uma adequação à nossa segunda fase evolutiva. Pois bem, como é que começou essa proteção social aqui no caráter securitário, no âmbito do seguro social, no nosso país? Vamos para a tela. Então, nós passamos a ter a criação daquilo que chamávamos de CAPs, ou seja, criação de caixas de aposentadorias e pensões que eram destinadas aí a trabalhadores de certas empresas do setor da ferrovias, ou seja, naquela época, então nós estávamos num momento de expansão e por consequência esses profissionais tinham muita valorização, que faziam o escoamento da produção desenvolvida no nosso país. Então,
era uma categoria extremamente valorizada, vamos instituir aí um sistema de proteção, um seguro social, e isso se dava por empresa. Então, cada empresa de ferrovia tinha a sua caixa de aposentadoria e pensão. Ok? Então, nós tínhamos uma multiplicidade de CAPs, de caixas de aposentadorias e pensões, que era uma por cada empresa, no caso, por cada ferrovia. Ok? Voltando para a tela. Nós tínhamos aqui uma natureza privada, ou seja, contribuição de empresas e também dos trabalhadores nessas caixas de aposentadorias e pensões, ou seja, não tínhamos uma intervenção do Estado. Depois, 3 anos mais tarde, tivemos aí a ampliação dessas caixas de aposentadorias para os portuários e também marítimos. Notem também atividades voltadas aí ao transporte, a fazer o escoamento da produção desenvolvida à época. Então, da mesma forma, mas mantendo a mesma metodologia, uma proteção restrita a um grupo determinado de trabalhadores de uma certa empresa. Assim que começou a Previdência Social no nosso país. Ok? Voltando para a tela. Depois, 2 anos mais tarde, nós tivemos também a ampliação dessas caixas de aposentadorias e pensões aos trabalhadores no setor aí telegráfico e também radiotelegráfico. Então essa foi a evolução. Depois tivemos o quê? A partir aí da década de 30, governo Getúlio Vargas. Aí começamos a sentir aqui algumas mudanças, como por exemplo a estatização do sistema previdenciário. E por quê? Porque nós passamos a ter institutos, deixa eu colocar aqui com uma cor diferenciada, aqui em 33 nós passamos a ter os institutos de aposentadorias e pensões, ou seja, não eram mais caixas, passaram a ser institutos e, por consequência, com uma amplitude maior, ou seja, não era mais por empresa, ok? Mas sim por categoria profissional. Então, esse instituto poderia abranger a proteção de diversos trabalhadores de uma mesma atividade, e não por empresa. Então, nós passamos a ter uma ampliação dessa proteção social a partir do momento que foram instituídos aí esse Instituto de Aposentadoria e Pensão. Então, a origem foi com a Caixa de Aposentadoria e Pensão por empresa, ampliando para o Instituto por atividade, por categoria profissional. Ok? Voltando para a tela. Neste primeiro momento, quais categorias que foram beneficiadas? Os marítimos, bancários e também industriários tiveram os seus institutos de aposentadorias e pensões. Que mais? Em 34, tivemos a Constituição Federal de 34, que passou a prever aí a tríplice forma de custeio, ou seja, quem vai contribuir aí para a manutenção do sistema previdenciário, tanto o governo como a empresa, bem como o trabalhador destinatário dessa proteção social. Tivemos a outra Constituição, 1937, tendo expressa referência à expressão seguro social. Então, o primeiro texto constitucional a fazer referência a esta expressão. Depois, o que nós tivemos? Um marco relevante em 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social, também conhecida como LOPS. Qual foi a finalidade dela? Unificar a legislação dos institutos e aposentadorias e pensões. Imagine a dificuldade que era na época ser um advogado previdenciarista. Porque você não bastava conhecer a Lei 8.212 e 8.213, que não existiam. Você tinha que dominar a legislação à época de cada um dos institutos. Ou seja, cada categoria profissional tinha um regramento, tinha o seu direito previdenciário. Imagina a dificuldade que era para entender bem e para atuar nesta área. E aí veio a Lei Orgânica da Previdência Social e facilita porque vamos unificar as legislações dos institutos de aposentadorias e pensões. Então, marco relevante ocorrido aí em 1960. Ok? Voltando para a tela. Em 66, o que nós tivemos? Então, nós vamos unificar os institutos, lembrando que em 60 unificou a legislação. Em 66, os próprios institutos foram unificados, passando a criar aí o Instituto Nacional de Previdência Social. Então, notem que já tivemos aí um passo importante para a amplitude dessa proteção social, não apenas por trabalhadores de uma empresa, não apenas por certa categoria profissional, mas sim
por todos os trabalhadores com a criação aqui do Instituto Nacional de Previdência Social, o então INPS. Ok? Vamos evoluir. O que mais que nós chamamos a atenção? Em 77 temos aí a criação do SIMPAS, ou seja, o Sistema Nacional de Previdência e Assistência. Então notem que nesse período já tínhamos aí uma gestão dessa política pública, tanto do subsistema previdenciário, quanto também da própria assistência social. Ok? Que mais? E aí, vamos dar um passo importante até chegarmos em 1988 e instituir no nosso país a Seguridade Social. Então, o que nós temos com a Constituição de 1988? Aquela mudança de que, ao contrário da legislação antiga, principalmente o Código Civil de 1916, que dava mais importância ao patrimônio do que à pessoa, a Constituição Federal de 88 ela promove um giro hermenêutico de interpretação e passa a conceber o ser humano, a dignidade da pessoa humana, como o valor mais relevante a ser tutelado. E por isso temos que garantir uma ampla proteção social de caráter universal, a exemplo do sistema de Seguridade Social. E é por isso que temos lá no nosso artigo 194 um conceito normativo de Seguridade Social, que vai ser um conjunto integrado de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, voltada à concretização de direitos relativos à saúde, à assistência e também à previdência social. Então aqui nós passamos a alcançar a terceira fase evolutiva dos sistemas de proteção social. Então, como vimos, começamos pela fase assistencial, com a criação da primeira Santa Casa, depois tivemos aí, com a Lei Eloy Chaves, a implantação do seguro social, ou seja, o nascimento da previdência social no nosso país, e como vimos, cada vez mais ampliando essa proteção até chegarmos em 1988 com a Constituição Federal e termos aí a evolução para a terceira fase e alcançarmos a Seguridade Social. Ok? Voltando para a tela, 2 anos mais tarde, em 1990, tivemos aí a criação do instituto que vocês irão trabalhar, INSS, com a fusão aí do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, ou seja, o IAPAS, também com o Instituto INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. E aqui, meus caros, chegamos ao final da nossa aula, que teve como objetivo fazer uma análise da origem e evolução histórica do sistema de proteção social até chegarmos na Seguridade. Como vimos, são 3 fases. Primeira fase de assistência, num primeiro momento assistência privada, depois assistência pública, chegando no seguro social, uma consequência da Revolução Industrial, voltada aí a tutelar o interesse dos trabalhadores, e depois alcançando a fase de Seguridade Social com uma proteção de caráter mais universal, ou seja, fundado na solidariedade e tendo aí aquilo que Beveridge instituiu como um plano de proteção do berço ao túmulo. E, como vimos aqui, a evolução legislativa em nosso país, ela acompanhou também estas fases até alcançarmos aqui a Constituição de 88 e positivar o sistema de Seguridade Social. Ok, pessoal? Espero que essa aula de cunho mais introdutório, de cunho mais doutrinário, tenha sido útil a todos vocês. Lembrando que essa é uma temática que nós não vamos encontrar num código único todas essas informações, nós vamos ter que buscar nos livros, e nós procuramos aqui consolidar e resumir para vocês os marcos temporais e legislativos mais relevantes que podem vir a ser cobrado de vocês no próximo concurso. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para a preparação de vocês. Aguardamos aí o necessário e sincero feedback dos alunos para que possamos ter aí noção do que precisamos aperfeiçoar de conteúdo a fim de acelerar cada vez mais a preparação de todos. Se eventualmente tenha ficado qualquer dúvida acerca da temática versada nessa aula, compartilhem com a gente, encaminhem aí pela plataforma do GRAM, que em seguida eu envio os esclarecimentos necessários. Ok? Desejo um ótimo estudos a todos vocês e nos vemos numa próxima aula. Até mais!